Esse podcast é um oferecimento do grupo O Bom da Notícia, do Cast do Bom. Olá. Boa tarde, voltamos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Anjascast. Gente, nesse segundo episódio eu tomei uma coragem, eu tomei água, eu tô tomando café e Aperol, tudo junto. Um de cada, por favor. Um de cada, por favor, pra contar pra vocês aqui. Esse episódio fala sobre transformações e coisas da nossa vida, curiosidades. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Vai que interessa alguém. Um pouquinho sobre parte da minha história que eu achei interessante contar, que é aquilo que eu denominei, um nome muito popularmente falado, de transição de carreira. Ao longo do tempo, né, Pri? Nós estudamos juntos no colégio, nós fizemos faculdade de Direito juntas, e de Filosofia. Filosofia é importante dizer. Filosofia graduação. Graduação não deu para terminar, mas... Aí é querer demais, já é querer demais. Mas uma semente ficou... E aí nós trabalhamos juntos em alguns trabalhos. Nós fizemos juntos alguns anos da nossa vida, no nosso início da nossa para carreira. Para a felicidade dos nossos chefes. Ou não, mas eu acho que era felicidade. É. E contar um pouquinho... E na vida adulta, formamos, né? Recebemos o nosso diploma de advogada juntas e fomos para o mundo. E durante muito tempo... eu trabalhei como funcionária pública em diversos órgãos públicos. Há 11 anos eu estava funcionária pública, até um momento em que eu decidi que talvez aquela lá não fosse verdadeiramente a minha escolha inicial. Durante esse tempo que eu trabalhei como funcionária pública, eu estudava muito para concurso, né, Pri? Eu tive uma jornada aí de uns 6 anos conciliando trabalho e estudo. Foi bem dificultoso. Foi uma época bem sacrificante, assim, da minha vida. E eu tinha certeza que eu precisava fazer aquilo comigo. Era a minha única alternativa. Era aquilo que te purificaria. Tava num processo de purificação, preciso sofrer, é bem dolorido mesmo. E eu só tenho isso, é a minha única alternativa. E eu preciso prestar essas contas e ser aprovada num bom concurso para dizer, como dei certo na vida. Até que chegou um dia que eu falei assim, agora eu vou passar nesse concurso aqui só pra pedir exoneração no outro dia. Mas era muito difícil, gente. Então eu desisti no meio do caminho. Não aguentei, entreguei. Mas eu quero dizer isso pra vocês que durante esse tempo foi um tempo realmente que... Quanta coisa, assim, que eu deixei de viver. Eu tinha esse projeto, esse sonho e essa meta. Então, eu deixei de viver muitas coisas com os meus amigos queridos, com a minha família. Eu tô me lembrando agora, Pri, que eu olho no meu celular e nos meus arquivos de foto, tem um período de mais ou menos, assim, uns 2 anos nesse intervalo que não tem fotografias no meu celular. Como se não tivesse existido esse ano. Não tem fotos de festas, não tem foto de produção, amigas, não tem foto. como As ninguém. Fotografias são de coisas aleatórias mesmo, não tem fotografias. E olhando, e me lembrei disso, me passou um filme aqui na cabeça, como foi, né? Mas era algo que eu precisava para mim mesmo e eu também não me conhecia. Aquela nossa jornada de autoconhecimento que você contou no episódio passado, era uma coisa que ainda não conhecia. E foi nesse meio tempo que eu comecei a me dedicar a isso, olhar para essas coisas e parece que o nariz começou a sair para fora, assim, sabe, gente? Sabe quando, de repente, você começa a olhar assim por cima do murinho e ver assim, pode ter outras coisas? Outras saídas, né? Pode ter outras saídas, mas mesmo assim... Lembra, Pri? Eu mesmo assim falava assim, não tem... Se tiver outra saída, beleza, mas agora você vai até o final com essa aqui. Você vai até o final fazer esse concurso. O concurso era para magistratura estadual, para ser juiz, tá, gente? Para quem não sabe, né, o que é necessariamente a magistratura. Comum,
E eu fiquei durante um bom tempo desse caminhar, assim, logo lá, tipo, nos últimos 2 anos que eu já começava a pensar em desistir. Falou, não, você não vai desistir. Você tá com essa palhaçada até agora. Você tá enfurnada aqui dentro desse quartinho até hoje. Você não vai fazer isso. Então isso não valeu de nada e agora a gente vai até o fim, nem que seja por uma questão de honra e nem que não seja mais por desejo, né? Perfeito. E aí as nossas fichas começam a cair. A minha ficha começou a cair com todas as ajudas terapêuticas de 14 anos de terapia. Muito psicoterapia, terapia em grupo, muita live grátis no Instagram, oferecida pela nossa querida Ellen Lisboa e por tantos outros mentores e pessoas que se dedicam a influenciar positivamente as pessoas. E aí eu fui vendo que eu estava sendo muito rude comigo, de pensar que era a minha única saída, ou que se não era, que eu ia ter que ir até o final, porque eu já tinha iniciado e agora eu precisava terminar. Não, terminava a hora que eu determinasse que termina, Você determina, né? Essa é uma grande sacada, quando a gente percebe que e a gente não vem assim com um manual. Ainda que a gente venha com uma missão à Terra, essa missão não é dada por mim, né, Pri? Sim, exatamente. Então, eu não posso usurpar esse lugar e achar que as coisas que eu defini para minha vida, elas são definitivas. Sim. Né? Só a vida é definitiva, porque uma hora ela acaba aqui na face da Terra. Então, foi isso. E aí, eu conseguia abrir os olhos com a ajuda de muitas pessoas. Nós tivemos... né, eu tive amigas que são amigas em comum com a Pri, que me ajudavam nessa trajetória. Eu quero mandar um beijo para todas vocês, mas eu não vou falar os nomes sem aqui. Citar nomes. Sem citar nomes. Cite 3 exemplos, não Um dia você vai vir aqui conversar comigo tete a tete. E foi isso. E aí as coisas foram se transformando, se abrindo. Eu conheci o amor da minha vida, meu maridão querido, eu ainda estudava. E aí começou a ficar ainda muito mais penoso, porque eu tinha que trabalhar e estudar e namorar ele. E viver. E aí, entendeu? E na verdade, eu troco esse gato pela magistratura? Sim! Igual aquele programa do Silvio Santos, você troca este avião por essa bicicleta, a pessoa vendada. Sim! Você tem certeza? Sim. No caso, era trocar uma coisa por algo muito melhor, né, irmã? E aí, se ele começou a namorar comigo, porque o sonho da vida dele era casar com uma juíza, eu tive que desconstruir. Uma vez eu cheguei pra ele, eu falei assim, se o problema é esse, não serei mais. Quer continuar? Ainda bem que ele disse sim! E assim foi. Então, aí o meu trabalho também começou a mudar, o meu foco, as expectativas na vida, novos projetos foram aparecendo. E eu encampei juntamente com pessoas que me encorajavam e diziam assim, olha... Para com isso, vai arrumar outra coisa para você fazer. Não para com isso dessa maneira, como eu tô dizendo, simplista, tá, gente? Mas é nesse sentido, ó, tem outras coisas. Então, casava as vozes de fora com as vozes de dentro e foi juntando todo o quebra-cabeça. E valeu a pena desistir desse sonho. Talvez esse sonho nem era um sonho tão amado legítimo seu, tão né? legítimo meu. Talvez esse sonho pudesse ter sido coisas de algum tempo de uma Estela que passou a não existir mais e dar lugar a uma outra Estela mais madura, mais realista e com outros sonhos, e uma Estela que se permitiu olhar por cima do murinho e ver que existem outras coisas e que sempre tem uma saída e nada nunca é definitivo e a gente pode sim mudar de ideia. Lembra, Pri, que eu tinha muito... Não, eu já tinha essa ideia, eu não posso mudar de ideia, como se fosse um absurdo. Um absurdo desistir, mudar de ideia, como se seres humanos não mudassem. E a gente tá mudando de ideia o tempo inteiro. Todo dia, em diversas, múltiplas situações. E o interessante, amiga, é que eu lembro que a gente conversava sobre isso e a sensação que eu tinha, e inclusive coisas em relação a mim mesma, é sempre a gente se mover para atender expectativas alheias, e muitas vezes, a maioria delas, dos nossos pais, né? É raro, mas acontece muito, Eu lembro de você já ter comentado que magistratura era um sonho de alguém da família,
além de ser um cargo de muito prestígio, né? Então, é dizer em outras palavras, olha o que eu conquistei na minha vida, ainda que esse não seja o meu desejo íntimo, né? Então, e durante muito tempo eu me apaixonei realmente por essa carreira, né? Eu trabalhava com isso, eu tinha esse cotidiano, então era meio que aquele ambiente me fazia desejar. Sim. Desejar e estudar e me dedicar a isso ferrenhamente. E aí, na desistência, tudo acabou? Não. Aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, estudar novas coisas, buscar novos projetos. Hoje, inclusive, eu estudo psicologia. Em 2025, eu tiro o meu diploma de psicóloga. Me aguarde, Brasil. Tudo isso aqui vai ser encampado por um diploma. Em nome de Jesus. Nós vamos falar muito de saúde das emoções, mas aguarde nos próximos capítulos. Certo, sim. E foi tudo muito bom. E aí, até aqui, foi um bom caminhar, né, Pri? A gente sofre uns perrengues, mas a gente se diverte muito. E se encontra com as coisas. E uma mensagem interessante que eu tive para minha vida é que nada é definitivo e eu posso ter o direito e a liberdade de mudar de ideia em busca de algo que seja melhor para mim e não com peso, algo que seja leve, algo que eu realmente me identifique. E se realmente talvez também não está definitivo, né? Se eu não me identificar com isso e de repente quiser virar radialista do site O Bom da Notícia, que eu estou adorando esse microfone, por que não? Por que não? Por que não? As portas estão abertas para o extraordinário. Literalmente. E é interessante dizer que algumas coisas vão deixando de ter sentido, coisas que a gente via antes não fazem mais sentido, a gente começa a ver o que antes também não era possível, e nesse caminhar a gente vai mudando de ideias, de preferências, de intenção, mudando de sonhos, e no meu caso, a advocacia sempre esteve muito presente, eu nunca tive dúvidas de que o mundo do direito era o que eu sempre gostaria de fazer. Meus pais são advogados, então o direito tá no sangue. Eu brinco que eu sou advogada desde criancinha. Adoro defender uma minoria. Tô amando ser advogada também, né, Pri? Que eu não tive muitas experiências. Mas depois conta um pouquinho gosto, pra gente. Eu passei durante 11 anos como funcionária pública enquanto a Pri era advogada. A gente tinha um escritório clandestino. Clandestino é com amor, entendeu? Um escritório clandestino porque não tinha sede. A sede era qualquer lugar. Nossa salinha. Mas tivemos alguns clientes. Foi muito legal. E ali muito você legal começou mesmo. a ter um contato inicial com a advocacia propriamente, né? E se você que está escutando a gente teve êxito na sua época, dá um likezinho, manda uma mensagem pro Cast do Bom, tá? Obrigada, beijo. Qual foi a causa? Eu lembro de tudo. Você ajudava a prospectar e eu fazia, né? Ô Pri, e me fala, você falou uma coisa interessante agora sobre a gente mudar de ideias, as perspectivas. Você atribui... O que você atribui isso, assim, parando para pensar na sua vida, na nossa trajetória e nas coisas que a gente divide? Não faz pergunta difícil, isso não estava combinado. Como eu vou inventar uma resposta para isso agora? Você não vai inventar, é do coração. Brincadeira, gente. Desculpa, eu não entendi nada da pergunta, amiga. Para pensar, para refletir. Ao que você atribui essa questão de... Essa evolução de uma vez querer... Porque parece que, assim, ontem eu queria uma coisa, hoje agora eu não quero mais. E aí a gente tá dando uma naturalidade, como se fosse assim, nossa, então algo você não quer saber da vida, né? Como se fosse uma coisa muito simplória. Não é sobre isso. E fosse uma coisa, assim, muito leviana. Mas não é assim, né? E... Tô aqui no nosso momento reflexão. Deixa eu até beber uma água. No que a gente pode atribuir... a que a gente pode atribuir isso? Olha, eu acho amadurecer, talvez? Sim, eu penso que sim. Na verdade, eu acho que tudo começa com o autoconhecimento. Quando a gente se levanta, ou pelo menos quando a gente se decide se levantar é um termo que a gente utiliza... Eu até desconheço se é um termo técnico, mas no mundo terapêutico se levantar é reagir. Reagir para a vida, reagir para, enfim,
para aquilo que seja realmente algo do nosso desejo, para ser a pessoa que nascemos para ser. A gente fala muito sobre isso, até né? bíblico, né, Pri? O levantar o ato. E se despertar poderia ser também. E quando a gente está nesse movimento, que não acontece de uma hora para outra, porque eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, gente, olha que papo sério, cara, valorizem. No mundo que a gente vive hoje, a gente é muito doutrinado, hiperestimulado, a gente viver de modo mecânico não, automático. É como se estivéssemos anestesiados, meio em um estado de letargia. Só indo, só fazendo, só funcionando, fluxo, só seguindo. Só indo, sem perceber, e quando você se percebe, muitas vezes você está estudando para algo que você nem queria. Sem muitas vontades próprias. Legítimas. Pô, será que é isso mesmo que eu desejo? Da onde veio essa vontade? Buscando sugestões alheias. Validação, né? De pai, Total. De mãe, de marido, de amigo. Enfim, a gente brinca aqui buscando a aprovação da arquibancada, do público em geral, público né? Em geral. E na verdade... Quem nunca? E, na verdade, não funciona assim. Mas isso também não é nos ensinado nas escolas, nas famílias. Enfim, existem, obviamente, situações, circunstâncias e famílias que tratam sobre isso. Mas falamos aqui do que é, na maioria das vezes, nós não aprendemos, não somos estimulados para pensar dessa outra maneira. Então, isso só vem realmente quando a gente coloca o cilindro, que falamos no episódio anterior. O cilindro, que é o quê? Os processos terapêuticos variados, diversos, são inúmeros, né? Que nos auxiliam a esse levantamento, a acordar. Então, comigo, acho que com você a mesma coisa, foi essa questão do autoconhecimento, de se perceber. E como é algo muito sutil, exige um refinamento muito grande, né? De percepção, de treino, de olhar, de sentir. Essas coisas que falamos aqui se referem a sentimentos. Como eu me sinto? Meu corpo aquece, meu corpo esfria, dá dor de barriga, não, dá felicidade. E você vai apurando, é como um paladar. Quando a gente está acostumado a comer determinadas coisas, a gente não percebe alguns outros sabores. Então você tem que fazer uma purificação, dar Gente, tá muito sério. Isso aqui é muito terapêutico. Eu tô tocada, entendeu? E ela olha fundo dentro dos meus olhos, gente. Vocês não estão entendendo. Vai, tá lindo. Tá bonito. Tá profundo. Já botei o cilindro. 2, 3, valendo. Eu vou pular. E aí a gente se permite, né? E vai com instrumentos, né? Com instrução de profissionais qualificados, a gente vai acessando essas outras camadas de nós mesmos para a gente perceber isso. Então, aqui atribuo, no meu caso, acho que eu não conseguiria isso sozinha. Então, eu atribuo, assim, 100%, óbvio, a uma decisão, a um desejo meu, mas com o auxílio de profissionais. E aí são inúmeros, né, os que a gente tem os hoje, a internet, os nossos amigos, a internet. Sim. É aquele você falou uma coisa muito interessante, à medida que a gente se propõe, né? A gente se propõe quando a gente se levanta e fala assim, não, eu vou dar um basta nisso aqui, ou pelo menos eu vou olhar para as questões da minha vida, ou eu chega. vou olhar, Ai, chega. Oi! Chega! Basta! A gente brinca que é a indignação. Quando a pessoa, ela tá acostumada, ela tá anestesiada e conformada, num estado de conformação de fine, I'm fine. A gente não tem nem vontade. Não tem nem vontade, tudo tá bom, mais do mesmo, vamos seguir o fluxo, não vamos desagradar. Agora, quando a gente fala, eu tô cansada dessa pobretura, ou eu tô cansada desse... Amei. Ou eu tô cansada desse tipo de relacionamento. Enfim, são variadas situações que a gente vive e se a gente quer mudar, a gente primeiro tem que se indignar. Então vem primeiro de uma indignação de falar, eu não quero mais isso. Eu tô cansada de não ter dinheiro, eu tô cansada de frequentar esses mesmos lugares, eu tô cansada de passar vontade na minha vida, de não viajar, enfim. Estamos falando aqui de coisas até às vezes meio supérfluas, mas é para além disso, né? Não é supérfluo não, amiga. E o basta que você está falando, ele vem da vontade do querer. O que eu realmente quero? É meio tomar posse do que realmente eu quero e imagino. Eu já fiz esse exercício, gente. Uma vez me perguntaram assim, do que você tem vontade? E no primeiro instante, eu falei assim, eu acho que eu não tenho vontade de nada. Eu tenho vontade de dormir. Eu tenho vontade de dormir, de ficar aqui, assim, olhando pro teto. Porque isso acontece naturalmente. Acho que acontece com você que também tá ouvindo a gente. É mais normal do que a gente imagina. Comigo, amiga, eu percebi, assim, que chegou um tempo que eu não tinha sonhos. Qual que é o seu seu sonho? Então, irmã? Nenhum. Ficar aqui conversando com as minhas colegas.
Não que não seja maravilhoso, né? Mas a vida é muito mais do que isso. É muito mais que isso. isso. Então, acho que respondi satisfatoriamente. Respondi satisfatoriamente, pode continuar. Tava muito filosófico a hora que você interrompeu ali, tava lindo, mas é isso. Então, tudo isso que acontece... uma outra coisa que eu me lembrei aqui, interessante falar, que a gente tem vontade, querer, a gente tem os bastas pra dar... Mas no meio de tudo isso a vida tá acontecendo e o boleto chega no dia 10, né, minha irmã? Ou dia 5, a depender da data que você elegeu. Lá em casa é dia 5. Então, não é assim... parece muito simples, mas requer muito pensar. E às vezes a gente pode ter sonhos e vontades e eu tô instalada numa realidade que aquilo não se adequa. Uhum. Por exemplo, eu lia os coaches, os meus professores de concurso e tudo mais, e eu estava disputando com pessoas que se dedicavam 12 horas ao estudo e eu tinha dedicação de 2, 3 horas no dia. Era o que era possível na sua era o que realidade. Era possível, mas era uma coisa que talvez não ia me levar realmente a lugar nenhum. Amiga. Exatamente. A gente teria que ajustar a estratégia. Eu ia levar com 2 horas, então eu ia levar 14 anos, 15 anos. Até hoje, 20 anos, nunca. Entendeu? E às vezes a gente bola umas estratégias. No meu caso, eu bolei uma estratégia que não deu muito certo. E durante um tempo eu comecei a pensar nisso e eu ficava me chibatando do tipo, nossa... Que... Incompetente, ou assim, por que você não pensou nisso antes? Por que você demorou tanto? Tanto pra cair a sua ficha. Mas a gente fala disso, tem pessoas que passam pela vida e não cai a ficha nunca, Não cai a ficha nunca. O importante é que a gente possa, no nosso tempo, cair a nossa ficha, porque o tempo, ele é inexorável. Não, mas é algo, a gente fala brincando, mas é algo muito sério que a gente denomina isso, a gente não, claro que não, mas cada um tem um timing, um fuso horário. Ninguém tá atrasado ou tá adiantado, né? O importante é a gente... dar o passo. Ou se decidir a alguma coisa. Exatamente. No meu caso, eu me decidi por olhar em cima do meu murinho e ver o que tinha... Além do horizonte. Olha que lindo, tem uma música. Tem uma overview da situação. Então, foi aí que você decidiu parar de estudar para o concurso e se permitir fazer... Isso, e comecei a elaborar um plano de transição de carreira. Sim. Talvez vou continuar aqui no meu trabalho, é isso, o meu trabalho atual me define. Eu vou para advocacia. Porque também não dava para largar. Eu vou, não dá para você outra, é necessário para outra. Falando para adultos, é necessário que a gente esteja sempre sopesando, né, os prós e os contras, os custos das decisões. Então, às vezes a gente decide algo, mas a gente vai executar esse algo às vezes meses, anos depois, exatamente, né? Tudo na vida. A menor coisa que a gente vai fazer, ela, né, requer uma estratégia. Exatamente. Até a hora que a gente acorda e organiza o dia é uma estratégia. Até não ter uma estratégia é uma estratégia. Vai te levar pro buraco. Vai dar um pouco errado no final, mas é uma estratégia. Sim, o não agir, né? E aí foi isso. Que Nossa, eu posso... um trovão, minha gente. Gente, chove na capital cuiabana, pensem. O advento abençoando. Ó, sininho. Então, é isso que eu tenho para contar de história legal. E aí fiz todo um projeto e eu, com muito medo, sabe, Pri? Era uma coisa que eu pensava todos os dias. E eu demorava para agir, não queria sair do lugar e tudo mais, mas ao mesmo tempo que eu demorava para agir, eu ia um pouquinho. Lá e cá, numa queda de braço. E, enfim, essa transição de carreira ela ainda está acontecendo. No meio desse caminho veio o Tesouro José. Lindo. Então, hoje podemos dizer que, além de podcaster, a gente está em licença maternidade. Vivendo uma maternidade real, oficial, integral. Integral, com todos os Qualquer hora a gente vai contar essa história aqui. Muito legal. E... isso, gente. É muito legal. Tudo vai depender de uma decisão. A indignação, primeiro a indignação, depois a decisão, depois vontade, o passo, vontade. Não vai ser fácil, não espere estar pronto para começar. Anotaram aí, gente? Ó. Eu posso falar mais uma coisa? Não espere estar pronto para começar. Comece e vai se aprontando. Então, no caminho, vai andando, vai fazendo, porque senão esse dia não existe. Olha a gente aqui. Olha os cash. Se fôssemos esperar o dia perfeito, é com dor de barriga, é com medo mesmo.
E isso tudo que a gente está falando aqui não nos imuniza, não nos livra de ter todos os receios, os medos, as apreensões, que um aperolzinho, bebê. É que tá puxado o assunto, entendeu? Tá ficando sério, né? Tá ficando sério. A gente não é terapeuta ainda. Preciso dar aquela hidratada. Relembrar as coisas é muito, muito legal. É muito legal. E é isso, Pri. Então, acho que a gente pode... No próximo episódio tem mais? Tem mais, bebê. Tem Você mais? pensa que acabou? Não acabou, não. Não. Vai ser overdose de Anjas Cash hoje. O que a gente vai contar no nosso próximo episódio? Aguarde. O que você vai contar, né, minha irmã? Porque... Eu já contei. É pra contar mais? A gente conta. No nosso próximo episódio, a gente vai contar... vamos chamar aqui de... Transbordo da felicidade? Transbordo da felicidade, gostei. Transbordo da felicidade. Engaja, né? Esperar. Engaja, dá engajamento, é transbordo da felicidade. Vem com a gente, dá uma moralzinha pra nós. Dá. O começo é difícil pra todo mundo. Por favor, venham conosco e até o próximo episódio, gente. Obrigada.